Seja bem-vindo, doutor. Valeu. Obrigada aí pelo convite. Eu sou meio ruim com o tempo. A gente tem meia hora, né? Tem até 2 horas, se você quiser. Tá bom. 35, a gente abre quando tiver mais ou menos perto. Tá. Então eu vou... eu já tinha dado essa palestra aqui na UNB quando eu voltei do doutorado, que foi em outubro. Aí eu cortei umas coisas para não ficar muito, porque daquela vez eu lembro que foi bem longa. É um pouquinho sobre o que eu fiz na minha tese de doutorado, que foi sobre evolução de mirtácea neotropical. Vou falar um pouquinho para vocês. Primeiro eu vou começar falando um pouco do meu background, que é tipo, quando eu estava aqui na UNB fazendo biologia, tiveram 2 momentos que eu vi que eu queria fazer pesquisa e que eu digo que foram 2 momentos mind-blowing da minha vida como estudante de biologia. A primeira foi quando eu estava fazendo fanero e eu aprendi o conceito de síndrome de polinização, que é tipo, quando você vê uma flor e você, por analisar aquele formato daquela flor, a morfologia dela, a fenologia e tudo mais, você consegue inferir quais são os polinizadores que provavelmente moldaram aquele fenótipo ao longo do tempo, porque são os polinizadores que têm mais sucesso que selecionam aqueles caracteres positivamente ao longo do tempo. Por exemplo, se você vê uma flor vermelha, você pode inferir que ela é polinizada por beija-flor. E eu achava aquilo muito legal, assim, eu tinha vontade de sair na rua falando pra todo mundo, você sabia que flor vermelha é polinizada por beija-flor? Que é muito, muito legal. E o outro momento que eu achei que é essencial, foi quando eu aprendi como são feitas filogenias moleculares. Basicamente, filogenia molecular é quando a gente reconstrói a história evolutiva de um grupo a partir da comparação de sequências de DNA. Então, você pega um monte de planta ali, eu trabalho com planta, né? Sequencia o mesmo marcador molecular para todas elas, aí a gente alinha e vê onde que estão as mutações e como elas são diferentes de uma espécie para outra, naquela mesma parte do gene. E aí a gente consegue inferir que, por exemplo, aqui todas elas são iguais, né, nessa região. Então, todas elas compartilham a mesma história evolutiva. Só que aqui você tem uma que tem um G e todas as outras têm T. Então, a gente sabe que, assim, provavelmente esse C apareceu uma vez só. Então, a gente consegue... é mais provável que tenha aparecido uma vez só e que todas essas 4 compartilhem essa história. E que essa seja de fora. E assim por diante. Então, a gente consegue reconstruir como provavelmente aconteceu a história evolutiva desses organismos a partir da comparação entre a genética deles. E eu achei isso muito legal também. É tipo mágica, né? Você pega um monte de coisa, aí você sequencia lá, bota no computador, aperta um botão e aparece a história evolutiva deles. Muito legal, né? Então, durante todo meu mestrado, meu doutorado, eu quis seguir nessa linha. E, de fato, durante o mestrado, eu fiz o mestrado aqui, e eu já fui mais ou menos nessa linha. Eu trabalhei com evolução floral em mirtales, então juntando um pouco das 2 coisas, reconstruindo a história evolutiva dessas flores, usando a filogenia e usando a morfologia floral delas. E durante esse período, no 2º ano do meu mestrado, eu consegui uma verba da FAPDF e eu fui ficar 1 mês no Kew para coletar dados para fazer esse trabalho. E foi aí que eu conheci o Kew Gardens, que foi onde eu fui fazer meu doutorado depois, mais ou menos trabalhando na mesma linha, mas focado em mirtácea neotropical, que é o que eu vou falar um pouco agora. Mas vocês sabem o que é uma mirtácea? Afinal de contas, vocês deveriam saber, porque mirtácea é uma das maiores famílias de angiospermas, quer dizer, é uma família média, grande, forte, mas ela é muito diversa aqui na região neotropical. Ela tem mais ou menos 5.000 espécies e essa é a distribuição dela. Esses são os centros de diversidade. E tem várias coisas. Que engraçado. Devia estar com... As animações não estão aparecendo. Bom, tudo bem, acho que eu vou... Deve ter dado... Como é que é o nome? Desformatou, gente, foi mal. Mas tudo bem, é só pra falar que, tipo...
Mirtácea, a gente usa Mirtácea como grupo modelo para entender várias coisas por algumas características dela. Primeiro é que ela é uma família de angiospermas que é bem distribuída na Gondwana, então a gente consegue usar ela para entender a história evolutiva dela como um modelo para entender como a Gondwana se separou ao longo do tempo. Ela também, como ela é muito diversa no Cerrado e na Mata Atlântica, a gente usa ela como modelo para inferir diversidade por área, porque ela é o melhor, se você contar quantas espécies de Mirtácea tem numa área, ela, entre as famílias mais diversas, ela é a que correlaciona melhor com a diversidade total daquela área. Então a gente também usa Mirtácea para isso. Mirtácea, não está aparecendo aqui, mas um dos gêneros de Mirtácea é o gênero mais diverso de angiospermas do Brasil, que é o gênio. Também os 3 gêneros com o maior número de espécies de árvores no mundo são Mirtácea, incluindo o eucaliptus, apesar do eucalipto ser invasor aqui, mas é que ele é originário da Austrália, mas ele também é uma Mirtácea. E Mirtácea também são os maiores produtores de frutos da Mata Atlântica, ou seja, tem vários motivos para se estudar Mirtácea, apesar de que não se tem muito estudo ainda, está começando a engatinhar agora. E elas são lindas, né? Essa é uma Mirtácea do Cerrado, Campo Manésio. Então, Mirtácea foi meu grupo de estudo durante meu doutorado. Só que eu não estudei Mirtácea inteira, eu estudei só uma linhagem de Mirtácea, que são as Mirtáceas neotropicais. E elas são reconhecidas porque elas têm frutos carnosos, ao contrário da maioria das outras Mirtáceas que têm frutos secos. E de todas as Mirtáceas, são mais ou menos 5.000 espécies. Essa é a única que ocorre naturalmente na região neotropical. Neotropical, vocês sabem, neotropical é tipo Américas... Quando eu falo neotropical, é Américas tropicais. Continente americano, não sei. Bom, enfim. E ela é a maior linhagem dentro de Mirtácea. Metade da diversidade de todas as Mirtáceas estão nessa linhagem, nessa tribo. 2.500 espécies. Então ela foi meu foco de atenção durante meu doutorado. Ups, eu sempre faço errado. Então eu vou apresentar 2 dos meus resultados da minha tese aqui. A primeira é a reconstrução da filogenia, que é aquilo que eu falei, que a gente sequencia um monte de coisa, bota lá no computador, aperta o botão, aparece a história. Não é tão simples assim, mas aparece a história evolutiva delas. E a segunda parte é um pouco sobre o que eu fiz depois que eu peguei essa história evolutiva e analisei para entender como que as coisas estão onde elas estão hoje, que é a biogeografia histórica. Parte 1. Bom, Mirtácea, que é essa linhagem de Mirtácea que acontece nos continentes americanos, ela é muito desafiadora, porque ela é muito diversa, só que elas são muito parecidas, todas as espécies são muito parecidas. Eu não sei se alguém aqui trabalha com planta já, ou se tem interesse em planta. Não, né? Não, nem tem interesse, né? Não. Vocês eu sei. Bom, enfim, é porque a gente tem a impressão que plantas talvez sejam todas iguais, não sei, por um leigo, mas Mirtácea é ainda mais do que isso, porque até para os especialistas elas são todas iguais. Então, um desafio é tentar entender assim, quem é mais próximo, aparentado de quem, entendeu? E era mais ou menos isso que eu queria fazer. Bom, ao longo do tempo, dos últimos 200 anos, sei lá, 150 anos, a gente tinha uma classificação sistemática para Mirtácea, que era principalmente baseada no tipo de embrião do fruto, que é quando a gente corta a semente e vê o que tem dentro do fruto. Então, por todo esse tempo, a gente pegou todas essas 2.500 espécies, abriu o fruto e falava, tem um embrião verde, a gente bota numa subtribo, que é essa Mircínia. Aí outra coisa, partiu o fruto, aí tem um embrião amarelinho, aí botava em outra classificação. E outra que era esse embrião em formato de C, a gente botava em outro grupo. Então, por 150 anos, a gente dividiu Mirtácea desse jeito, falando que tem esses grupinhos, né, que são as subtribos. Só que aí, quando fizeram a primeira filogenia molecular, que é essa coisa de pegar toda a diversidade, sequenciar e ver exatamente o que é mais próximo do que, a gente percebeu que, na verdade, esse não era um bom caractere para separar grupos naturais, porque, se você for ver aqui,
por exemplo, o embrião verdinho apareceu pelo menos 2 vezes, o embrião amarelo apareceu pelo menos 2 vezes, são... como se diz? Convergências, assim, não era uma coisa que apareceu só uma vez na história evolutiva. Então, não tinha como usar aquilo para classificar grupos que são coesos evolutivamente. Então, isso era uma das preocupações do meu doutorado, era melhorar a amostragem para reconstruir essa filogenia e encontrar caracteres que realmente falassem, não, todo esse grupo compartilha essa característica e a gente pode usar isso para identificar uma linhagem dentro de Myrtácea. E era, bom, enfim, melhorar isso, porque aqui eu dou um exemplo de 2 plantas, 2 gêneros que não estavam na amostragem anterior da última filogenia, que essa filogenia foi publicada pela minha orientadora, ela é do Kew há 10 anos atrás. E tinham várias coisas que a gente não conhecia direito, várias plantas que são mirtáceas que a gente não conhecia direito. E que a gente queria saber como elas estão aparentadas com as outras mirtáceas dentro da filogenia. Então, eu fui para o campo coletar essas coisas que estavam faltando para a gente entender a história evolutiva de Myrtácea. Então, em 2014, que foi meu primeiro ano do doutorado, eu estava bem focada em decidir para onde que eu ia coletar, que eu precisava encontrar. E é mó legal se vocês... eu não sei, um dia talvez vocês fizerem trabalho de sistemática, não sei se vocês gostam de ir para campo e tal, mas é mó legal quando você tem um objetivo assim de ter que encontrar uma espécie ou um gênero em particular, e aí é quase como uma caça ao tesouro, assim, e você vai decidir para onde você vai, aí então vamos para essa região para tentar encontrar essa planta e coletar e trazer de volta, e é mó legal. Assim, é bem burocrático, porque você tem que pedir permissão de coleta em um monte de lugar e fazer orçamento para poder pedir financiamento e tal, mas quando você vai para o campo é bem divertido. Aí eu fui para um monte de lugar, foi muito legal. Acho que foi a parte mais divertida do meu doutorado. Quer dizer, não sei se foi a mais divertida, mas foi bem divertido, com certeza. Em 2015 eu voltei para o Kew com todas essas coletas para poder fazer a parte de laboratório, né, reconstruir a história evolutiva delas e tal. Então, depois que eu trouxe do campo, que eu encontrei nesse quase um ano focando em trabalhos de campo, eu encontrei 11 gêneros, 11 eu não sabe o que é gênero, né? Enfim, que não estava na filogenia antes, mas um monte de espécie estranha que a gente não sabia qual que era o parentesco delas com as outras mirtáceas que a gente já conhecia mais ou menos a história evolutiva. Então eu tinha muita coisa para incluir nessa nova árvore filogenética que eu ia fazer. Decidi sequenciar 8 regiões moleculares, uma de núcleo e 7 de cloroplasto, que são marcadores moleculares que a gente já estava usando para Myrtácea em outros lugares. E aí reconstruir a história evolutiva dela. Esse é um dos resultados da minha tese, com as espécies que eu achei que eram mais diferentes umas das outras e também melhores para representar essa diversidade inteira. Consegui um bom suporte estatístico para essa relação. Aqui, na verdade, esses ramos que estão em vermelho são coisas que não tem muito suporte estatístico, então a gente ainda não sabe direito qual que é a relação, mas a maioria está em verde, tá vendo? Então, estatisticamente é uma boa árvore filogenética. Isso daqui é uma comparação da minha árvore com a árvore da minha orientadora, que ela publicou 10 anos antes de mim. E esses bolinhas verdes são onde tem bom suporte, onde a gente sabe que provavelmente esses grupos inteiros compartilham essa história evolutiva, onde tem essa bolinha. Então você dá para ver que deu uma melhorada aqui no backbone, a gente consegue entender melhor como é a relação entre esses grupos. E aí, quando eu estava no campo e depois, quando eu estava analisando esse material, eu vi muita coisa, né? Assim, muita planta no campo e etc. E eu comecei a reparar que tinha, assim, uma diferença, assim, porque a gente acha que não... Assim, muitos especialistas achavam que não tinha, assim, durante vários anos a gente não conseguia ver essa diferença entre as plantas, porque todas elas são realmente muito parecidas. Tem muitos caracteres convergentes, então poucos caracteres que parecem que tem alguma... que bate com a história evolutiva certinha. E durante o campo eu comecei a reparar que algumas flores que estavam abrindo
abriam com os estames, que são as estruturas masculinas, fechadinhas, né, assim. E aí, quando ela abre o botão, ela abre e faz assim. Enquanto outras já estavam com os estames em pezinhos aqui, não sei se dá pra ver direito, mas quando ela já tava assim, né. E aí, quando ela abre, ela só estica, assim, os estames. Ou seja, é tipo essa diferença aqui. Se tivesse as animaçõezinhas, ia ter menos spoiler, porque aí, tipo, não ia ter já falando, né, qual que é a diferença, mas tudo bem. Enfim, aí eu comecei a ver que tinha essa diferença. E eu analisei o desenvolvimento dessa diferença e realmente vi que desde que o botão tá se formando, assim, bem no comecinho da formação, ele tem uma diferença que é esse buraquinho aqui, para aquelas coisas, tipo, para aquelas coisas que dobram para dentro, ela tem um buraquinho que aqui tá, tem um pedaço do tecido que não forma essa estrutura masculina, enquanto no outro, que faz o estame em pezinho, que é esse daqui, toda essa estrutura aqui durante o desenvolvimento, quando o botão está crescendo, ela se enche de estruturas masculinas. Então tem essa diferença no desenvolvimento entre essas dois tipos de flor, que é o que faz uma ficar assim e outra ficar assim. E quando eu plotei isso na filogenia, dá pra ver que fica quase certinho. Essa linhagem aqui, que são, sei lá, umas 1.500 espécies, é porque aqui eu só botei as subtribos, mas acho que tem umas 1.500 espécies que fazem isso. Não, umas 1.000 espécies que fazem isso. E umas 1.000 que fazem isso daqui, que é o estame pra cima e o estame dobrado. Então a gente achou pelo menos um caractere diagnóstico que a gente pode usar para identificar essas linhagens no campo e tal, e falar, isso daqui realmente é desse grupo, e melhorar a classificação de mirtácea. Então esse foi um dos resultados da minha tese. E a segunda parte que eu vou falar é a biogeografia histórica, que é como as coisas estão, onde elas estão, e como a gente usou a filogenia para entender esses padrões de distribuição ao longo do tempo. Essa distribuição de mirte, né, principalmente neotropical, Américas tropicais, mas um pouquinho também no Sudeste Asiático, na África e no Mediterrâneo. E então o primeiro passo para fazer isso era colocar essa filogenia, que é essa história evolutiva, num contexto histórico para saber quando que ocorreram essas divergências entre linhagens, certo? E para fazer isso, a gente tem que usar evidência fóssil para saber qual que é o fóssil mais antigo desse grupo, para saber quando que ele se originou. Então eu fui ver o que outras pessoas tinham feito na literatura para saber que tipo de fóssil eu usaria para datar mirte. Só que eu encontrei pelo menos, acho que 7 trabalhos que tinham mostrado qual que era a idade de mirtácea, e nenhum deles concordavam. Se você for ver, os últimos 2 tinham sido publicados há 2 anos atrás, um falava que mirtácea tinha 90 milhões de anos e outro falava que tinha 20 milhões de anos. Então, tipo, muito diferente, assim, se eu fosse usar uma dessas 2 conclusões para discutir os meus resultados em cima, assim, ia ficar completamente diferente, porque muita coisa muda, né? Eu estava querendo discutir biogeografia histórica numa escala mundial e eu sei que os continentes mudaram ao longo do tempo. Então, eu precisava tomar uma decisão. Então, eu decidi ir direto na literatura fóssil para ver quais eram os fósseis de mirtácea que tinham. Vi que tinha muita literatura, muita evidência para fósseis de mirtácea, principalmente na Patagônia. Tem um monte de gente encontrando fóssil de mirtácea lá. E tinha frutas, sementes, folhas, um monte de coisa, pólen. Só que o problema é que toda essa literatura fóssil também tinha vários vieses, assim. Por exemplo, essas sementes, que eram um dos fósseis que o pessoal mais fala, tem aquele fóssil de mirtácea da América do Norte, que é essa semente aqui, que é de 50 milhões de anos, então mirtácea devia estar lá, 50 milhões de anos. Só que aí eu conversei com um dos maiores morfologistas de mirtácea, assim, do mundo. Ele falou, não, aquilo lá não é mirtácea, tipo, goiaba é mirtácea, né? Aquilo lá é um romã, que não é mirtácea, é outra família. Eu falei, então não dá para confiar, né, naquele fóssil. E a mesma coisa era para folha também, assim, eu falava, foi descrito como mirtácea, então mirtácea devia estar lá há tantos milhões de anos. Só que outra pessoa fala, não, isso daqui não é mirtácea não, isso daqui é outra família, melastomataceae, sei lá. Então, tipo, tinha muito viés, né, na literatura de fóssil. Então, eu não sabia como datar a filogenia de mirtácea, porque eu não sabia que fóssil que eu podia acreditar.
Então eu fiz uma lista de todos os fósseis, quais eram os mais antigos, para saber qual que é a primeira evidência, o primeiro registro de que mirtácea, daquele grupo de mirtácea existia. E encontrei o mais antigo, acho que 70 milhões de anos, não sei. Só que toda essa parte aqui que está em laranja são macrofósseis, são evidências tipo de folha, de fruto, de galho, que não é microscópico, que é tudo fósseis grandes. E esse daqui é evidência pólen de fóssil, que é fósseis pequenos. Só que, geralmente, pólen é a primeira coisa que fossiliza. E aí eu achei muito estranho que o registro pólen era mais recente. E, ao mesmo tempo, o registro fóssil de pólen era o mais confiável, assim, porque tinha uma revisão muito sólida para fóssil pólen, enquanto que os macrofósseis eram todos meio duvidosos, assim. Então tinha esse paradoxo que eu não sabia como fazer para entender direito. Então, o que eu fiz? Eu decidi rodar a análise 2 vezes para entender, assim, para comparar as datas de datando com o macrofóssil, que é esse mais enviesado, mais estranho, e datando com o pólen fóssil, que é o mais seguro, só que ele é mais recente, né? Isso daqui é o software que a gente usa para calibrar, que é o bicho, por isso que tá o polvinho. Enfim. E aí o que eu encontrei, enfim. O que eu encontrei aqui, essa figura já é o bastante para entender, eu acho. É que o laranja são as datas mais ou menos com macrofóssil, que são as mais antigas, né? E o azul com a datação usando pólen. Então, dá para ver que, assim, eles não são muito parecidos, não ficam muito parecidas as datas, mas tem mais ou menos uma sobreposição aqui, que é no Oligoceno. Então, a gente tem uma noção de que Mirtácea neotropical, que é esse grupo, se originou mais ou menos nessa época, que é o quê? Uns 30 milhões de anos? 40 milhões de anos, não sei. Bom, na divisa entre o Eoceno e o Oligoceno. E que é do Cenozoico, que é 65 milhões de anos. Ou seja, toda essa Mirtácea neotropical, todo esse grupo de Mirtácea que está nas Américas tropicais, chegou aqui há mais ou menos 65 milhões de anos. O próximo passo era tentar entender, assim, destrinchar dentro dessa história toda, como que ela chegou de um lugar para o outro, né? Bom, enfim. E o primeiro passo para isso é ver como que é a distribuição dela inteira e separar que áreas eu ia usar na análise que eu ia fazer de biogeografia. E eu decidi usar áreas que tivessem uma coerência com as placas tectônicas, porque eu sei que elas mudaram muito nos últimos 65 milhões de anos. Então eu escolhi 7 áreas, que são essas, são 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são áreas, por exemplo, na América do Sul era uma placa tectônica mais coesa, América do Norte. Aqui também são 2 placas diferentes, essa do Sudeste Asiático e da Austrália e Papua, que é essa ilha, são 2, assim, geologicamente elas não são a mesma coisa, né? São 2 coisas diferentes. E também tem a Zelândia, que é a Nova Caledônia aqui, e a Nova Zelândia, que também é outra placa tectônica. Então eu decidi usar essas 7 áreas para ver, na filogenia de Mirtácea, onde que estão as espécies que têm essa distribuição e reconstruir nos ancestrais comuns para ver onde que elas estavam quando elas mais próximo da origem, né, de Mirtácea, desse grupo de Mirtácea. E foi mais ou menos isso que eu encontrei. Bom, eu tinha 2 datações, né, uma usando a evidência mais antiga de fóssil, que é o macrofóssil, e outra utilizando a evidência mais recente, que é o pólen fóssil. Dá para ver que a maioria é tudo azul aqui, que é realmente América tropical, que a gente está... porque a maior diversidade dela é na América tropical. Mas tem uns amarelinhos aqui perto do ancestral comum de todo mundo, que é dessa região aqui, uns amarelinhos e uns verdinhos. E se eu for destrinchar isso passo a passo, o resultado que eu recebi da análise é mais ou menos esse aqui. A gente recebe
como é que chama? Gráficozinho de pizza, né, no ancestral comum para indicar quais são as áreas mais prováveis naquele nó da filogenia. E eu vi que provavelmente o ancestral comum de todo mundo estava na Zelândia, que é o amarelinho aqui, e naquela época, que era na borda entre o Paleoceno e o Eoceno, que é o ancestral comum de Mirt, estava todo mundo... Esse era como o mundo estava, né? Então, a Zelândia, a Austrália e a Antártica estavam meio colado ainda, porque elas não tinham se separado ainda. E a gente sabe que, assim... Provavelmente o ancestral comum estava nessa região porque o irmão de todo mundo, o grupo irmão de todo o resto de Mirtácea, é uma planta que é endêmica daquela região, que é endêmica da Nova Caledônia, que é essa ilhazinha aqui. Então a gente tem uma evidência de que possivelmente aquela era a área do ancestral comum. Eu não sei se eu pulei. Não, tá certo. E aí depois a gente tem um evento que estava amarelinho, né, e vai para azul escuro aqui no próximo ancestral comum de todo mundo, que seria esse evento de migração dessa área, amarelo que é Zelândia, para a América do Sul. E naquela época estava todo mundo assim, os continentes estavam assim, né? E essas bolinhas amarelas é onde a gente encontrou fóssil daquela época, dessa região, fósseis de Mirtácea dessa época, do Paleoceno e Eoceno. Então, como os continentes estavam assim, e a gente tem na análise uma passagem de amarelo para azul, que é daqui Zelândia para América do Sul, a gente discutiu que provavelmente foi isso que aconteceu, provavelmente... Porque não tem como a gente encontrar fóssil na Antártida para saber com certeza, porque tem uma camada de gelo enorme hoje em dia, né? Então a gente não sabe super com certeza, mas provavelmente um dia, quando o gelo derreter por causa das mudanças climáticas, quem sabe, a gente pode encontrar um monte de fóssil de Mirtácea na Antártica, mas a gente ainda não sabe disso. Mas provavelmente foi isso que aconteceu. Mirtácea, então... estava lá na Zelândia e passou para a América do Sul pela Antártica. Nessa época a Antártida não era congelada, não tinha camada de gelo. Então nessa época tinha uma floresta temperada, assim, uma floresta subtropical na Antártida. Então a gente acha que provavelmente foi isso que aconteceu. Daí, o próximo passo é que uma linhagem ficou de um lado, né? Ficou desse lado aqui da Australásia, e outra linhagem foi para a América do Sul. E aí, várias linhagens, se você for ver, tem de azul escuro para azul claro, aqui nos gráficos de pizza. E também tem dessa região aqui, que é Australásia e Zelândia, para o Sudeste Asiático. Tudo isso acontecendo mais ou menos... Bom, é porque eu fiz duas datações, né? E uma usando o pólen e outra usando o macrofóssil. E aí eu acho que essa foi a grande diferença, assim, de ver qual das datações fazia mais sentido, entendeu? Porque na que eu uso o macrofóssil, que é a mais antiga, que é o que a gente estima que as idades de Mirtácea são mais antigas, os continentes estavam ainda muito separados para essa rota acontecer, da América do Sul para a América Central. E da Australásia para o Sudeste Asiático, porque nesse caso teria sido no Eoceno ou Oligoceno. Só que com o registro fóssil que a gente acha mais confiável, que é o pólen, os continentes já estavam muito parecidos com o que é hoje. Ou seja, são eventos mais prováveis porque a distância é menor, entendeu? De dispersão. Porque mesmo assim poderia ter um evento de dispersão a longa distância, mas eles são muito menos prováveis do que um evento de curta dispersão. Então, esse foi uma das evidências para a gente achar que realmente datar a filogenia com pólen fazia mais sentido. Bom, o próximo é que a maioria dos grupos é neotropical, então são esses... são esses com os quadradinhos vermelhos. Eles, depois, uma vez que eles chegaram nas Américas tropicais, eles nunca mais saíram, assim, se diversificaram aqui. E aí muita coisa que a gente vê de Mirtácea são desses grupos. Enquanto esses com quadradinho verde, depois deles chegarem nas Américas tropicais, eles saíram de novo. Então a gente tem diversidade deles em outros continentes também, que é o que eu vou falar um pouco agora.
que são esses eventos aqui. Esse é o resultado, né, da biogeografia. Tem que é um evento que é o mais estranho de todos, que é da América do Sul para a área do Mediterrâneo, que é uma espécie só que está ali, que é europeia, nativa da Europa, é a única espécie de mirtácea que é nativa da Europa. E ela é irmã de um grupo que é todo sul-americano, então a gente acha muito estranho. Outro é um que sai do Caribe e vai para a Zelândia, que também é muito esquisito, assim, porque é longe pra caramba. E o outro é da América do Sul para a Zelândia, que esse talvez faça um pouco mais sentido, eu vou explicar. Mas, enfim, depois que mirtácea deu esse boom de diversificação no continente americano, tiveram pelo menos 3 eventos que eles saíram do continente americano de novo. O primeiro é esse, que é América do Sul para a Zelândia, e é num grupinho bem pouco diverso, que tem uma distribuição meio da Patagônia, meio andina, assim. E aí tem 3 gêneros, que um é da Nova Zelândia e um é da Austrália. E a gente não sabia muito bem como explicar, mas na data desse evento, a gente ainda acha que assim, os continentes estavam próximos o suficientes para ele voltar. Esse é um dos únicos grupos que tem resistência a gelo de mirtácea, a maioria dos outros não tem. E então essa também é uma evidência assim, que ele pode ter sido um dos grupos que sobreviveu naquelas latitudes mais altas por mais tempo. Até que congelou a Antártica, que foi mais ou menos há 20 milhões de anos, e aí quebrou essa ligação e teve essa vicariância nessa linhagem, ficou um para um lado e um para o outro. Porque nessa época que provavelmente ela ainda estava muito diversa nessa região, o mundo era assim, então só um pouquinho da Antártida estava congelado, né? Mas depois congelou tudo e partiu essa linhagem em 2, basicamente. Então isso que a gente acha mais ou menos que aconteceu. E a outra, que é a mais bizarra de todas, que é aquele gênero europeu, que é irmão de um gênero da América do Sul. Esse a gente não tem ideia de como aconteceu, esse evento de migração para o Mediterrâneo. A gente discute 2 possibilidades. Uma é que foi um evento de dispersão a longa distância através do Atlântico, que é super difícil de acontecer, mas quem sabe, né, uma vez em 1 milhão de anos, não sei, uma semente chega lá e... O outro que seria mais provável seria pela América do Norte. O problema é que a gente não tem evidência fóssil desse grupo na América do Norte de forma alguma. Então a gente não sabe o quanto isso é provável. A gente também não tem mirtácea na América do Norte assim, hoje em dia para falar, pode ser isso que tem acontecido. Então a gente não sabe como esse grupo chegou lá. Várias evidências, hipóteses que podem ser testadas. Enfim. E o último é um Eugênia, que é o grupo da pitanga, que é o gênero da pitanga, que esse sim, assim, ele tem várias ilhas do Pacífico, várias ilhas do Oceano Índico, tem na África, tem na Índia, tem no mundo inteiro. E esse, como, assim, depois que a gente datou a filogenia, a gente viu que provavelmente esse evento de sair da América do Sul desse grupo, desse gênero, foi mais ou menos há 18 milhões de anos. Então não tem como, tem que ter sido um evento de dispersão a longa distância mesmo, a sementinha que é carregada e cai ali na ilha e nasce e tal. Que esses eventos não são muito prováveis, assim, não são todas as plantas que fazem isso, parece fácil falar assim, mas não, assim, assim, não é muito comum esses eventos de dispersão através dos oceanos. É muito mais comum quando é pertinho, assim, né? Tem que ter a linhagem, tem que ter alguma coisa mais especial, assim, que faz ela sobreviver a ponto de atravessar os oceanos. Então, a gente não sabe ainda o que essa linhagem tem de especial que faz ela conseguir fazer isso, mas ela está no mundo inteiro. E a rota provavelmente foi do Caribe para a Zelândia, através do Pacífico, depois para a África, Madagascar, e depois para o Sudeste Asiático. Tá aqui. Essa rota aqui. Porque tem tudo que está em verde, menos aqui na Europa, é onde tem Eugênia, que é esse gênero. Então, ela está em todo lugar. Então, é isso. Aí, o único jeito seria, quer dizer, provavelmente ela faz dispersão a longa distância. E é mais ou menos nesse passo a passo que mirtácea chegou, a distribuição
geográfica que ela tem hoje, as espécies nativas, né, no caso, desse grupo que eu estudei, que é MIRT. Enfim. E a conclusão dessa parte é só que, para você entender o contexto histórico de um grupo, não só você faz a filogenia, mas você tem que tomar muito cuidado como você interpreta a evidência fóssil também, porque, afinal de contas, se você achar que um fóssil que não é aquilo, você vai falar que o seu grupo tem 90 milhões de anos, quando, na verdade, ele tem 40, e aí tudo o que você discutir depois disso não vai fazer mais sentido. E aí é isso. Bom, enfim, provavelmente não teve dispersão a longa distância tanto quanto a gente achava, porque se você usa essa datação com o fóssil mais confiável, só tem evidência forte mesmo em Eugênia, que é esse grupo, e a gente ainda não sabe o que ele tem diferente dos outros. E é isso. É isso que eu tinha para falar hoje.